Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, né, ao vivo numa live e dessa vez, né, com os nossos gurus do cicloturismo. Então, eu, Aramir Júnior, e hoje João Saboia também sendo um entrevistador, fazer perguntas para esses gurus do cicloturismo. As rodovias que vocês passaram eram pavimentadas? Há uma estrutura para cicloviajantes, com postos de combustíveis, mercados, restaurantes, e já emendando, daí gostaria que você já falasse assim, tipo, quando vocês entraram na Turquia, né, passaram por algumas rodovias, o trajeto que vocês fizeram, e acho que no começo da Turquia, a parte mais famosa ali era a Capadócia, né? Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Você tem que lembrar que Turquia é Europa, e é mesmo, entendeu? E, assim, o Estado está muito presente, e eles fizeram muita rodovia, mas muita rodovia. É difícil você pegar uma estrada de terra. Metade, uma parte da Turquia está na Europa e outra na Ásia, mas ela tem o mesmo padrão, mais ou menos. Não, eu estou querendo dizer Turquia é a Europa como padrão, para toda, não geograficamente falando ali. A Rafa está certa, uma partezinha que está na Europa, mas o sistema é alto padrão. Então, as rodovias são de uma qualidade absurda. Quando a gente pegou o ônibus da Turquia, eles estavam no avião, assim, porque era muito macio. Então, no começo da viagem, a gente começou nas estradas maiores que tinha no mapa. Depois a gente foi indo só por estradas pequenas. Então, o Roberto tinha dado um mapa do Irã pra gente, né? Mas da Turquia a gente não tinha mapa de verdade, né? Mas aí que tá. Aí a gente começou a pesquisar os caminhos e aí começamos a entrar numas quebradas para ver como que era. E quase tudo era, se não fosse um asfalto de boa qualidade, quer dizer, era tudo asfaltado. Podia não ser de tão boa qualidade quanto da rodovia. Mas aí a gente começou a se enfiar cada vez mais nessas estradinhas e é sempre tudo asfaltado. Mas não tem a cultura da bicicleta. Não vai ter ciclovia, não tem estrada para bicicleta que você vai encontrar no sul da Alemanha. Mas tem muita estrada pequena, só que você vai fazer desvios, obviamente, porque a autopista é muito bem feita, é muito plana, então ela passa lá no vale. Você está todo tempo subindo e descendo. Mas isso que torna a viagem bonita, né? E tranquila, porque ninguém pega essas rodovias. E as pessoas são mais carinhosas, os lugares são mais tranquilos. E assim... Tem uma coisa interessante nessas pequenas... Na rodovia vai ter um monte de postos de gasolina, que ele falou. Só que os postos de gasolina, igual ao do Brasil, não tem, cara. Então, não espera que você vai ter posto de gasolina no mundo inteiro igual ao do Brasil. Não tem, e ponto final. Não vai ter um postão à vontade, com banho, ducha, não sei das quantas. Churrascaria. Não, assim, banho de graça, todas essas coisas. Eventualmente, 2 postinhos de combustível ali, 2, 3, 4, sei lá, e não tem mais espaço, não tem nada ali para você. Mas, então, vai. Os caras te oferecem, né? Mas não é aquela mamata que tem aqui no Brasil, tá? Agora, se você pegar essas rodovias menores, sim, você vai ter um monte de cidadezinha que você vai poder comprar coisa. Toda cidadezinha tinha geladeira água. Fora, assim, geladeira municipal. O bebedouro, só que é de água gelada, né? Porque no verão realmente faz muito calor. Mas ali, qualquer água de mina é super gelada, né? Você já tá, qualquer coisa que você sobe ali, já esfria rapidamente. O que você ia falar? Era isso mesmo, água. Ah, tá. Então, quer dizer, é um lugar bacana para você viajar, vai ter acesso, você não vai ter... a Turquia não tem deserto, na verdade, que é aquilo que eu falo logo no começo da minissérie lá, né, da série. Eu vou desconstruindo que a gente tem ideia de Turquia, né? Não tem deserto na Turquia, né? Agora, você passou da Capadócia, ali acabou o turismo. Dali para frente, aí é tudo diferente. Mas turismo regional, se tiver, né? E uma outra coisa que eu ia comentar, eu acho que talvez tenha até essa foto aí. Teve uma vez que a gente pegou a estrada de chão na Turquia para pegar um atalho mesmo. Essa cidade aí. E aí, quando a gente chegou aí, não tinha nenhum lugar para comprar comida. E a gente já queria comprar comida, pegar água para a gente acampar em seguida. Daí a gente começou a perguntar. A gente saiu de lá cheio de comida. E ganhou, não conseguiu pagar nada. As pessoas deram. Isso aí não tem então, assim, se você quiser andar num caminho, chegar num lugar que não tem, você não vai ficar sem comida. Pode Talvez arriscar. tenha aí a foto é uma velhinha com velhinha que a gente está segurando um pão, assim. Comprido, não sei se está aí essa foto. Vou dar uma procurada. Então, agora, agora falando com o cicloturismo de novo, vamos lá. Você tem que lembrar que a Turquia é altamente militarizada.
E ela está numa ditadura absurda, fora daquilo que a gente pode até compreender. Mas o Exército joga um papel muito importante na política, e sempre foi, desde o tempo aí, ó. Essa é outra coisa. Isso é outra coisa. No Irã, né? Mas isso é na Turquia. Isso é na Turquia. Então, eles estão sempre, assim, falando de problema com os curdos, né? Porque, na verdade, teve uma parceria com os curdos para conseguir independência turca, para lutar contra os ingleses e tal. Depois, os turcos não ganharam a terra que foi prometida para eles. Isso é um troço que desenvolve há muito tempo, é um problema delicado para eles. Você não pode falar muito de curdo e tal. É meio complicado, sabe? Mas o que eu quero dizer é assim, tem muito militar, mas muito militar mesmo. E assim, não é que nem em Ladakh, que a gente foi lá, tinha muito militar, os caras não tinham nem arma, ninguém usa arma. Estilingue, né? É proibido usar arma naquela região. Hoje está tendo problema lá, e assim, fica chinês contra indiano empurrando um pro peito, assim, porque eles não têm arma, ninguém usa arma. Aqui não, mas a arma até os dentes, assim, os caras parecem um Rambo, de tanta arma, né? Aquele tanque de guerra ali, ele é totalmente computadorizado, os caras não saem dele, não precisam sair dele. Ele só tem joystick que comanda uma super metralhadora lá no topo, a parte de cima. Eles convidaram a gente para ver, tal, os caras já vêm, querem conversar, boa, querem saber. Fazer selfie, assim, vamos fazer o selfie aqui com a gente, tá? Tudo gente boa, né? Mas, assim, é tenso, cara, é tenso. Tem uma história lá que, assim, a gente foi acampar numa cidadezinha, aí tem várias formas que o Exército trabalha, né? Que o Estado trabalha, né? Então, tem cidades muito pequenas que eles nomeiam as pessoas para serem tipo um delegado dali. E eles não são militares, mas eles ganham armamento e esses caras viram pequenas autoridades, né? Você já enfrentou uma pequena autoridade, o cara se acha, né? Só que enquanto aqui no Brasil ele tem um cacetete com uma carteirinha, lá eles têm uma Kalashnikov, um monte de bala, assim, né? Aí ele falou que não podia acampar lá, eu falei que sim, tudo sem falar, né, cara? Obviamente, o cara não falava inglês, né? Aí, depois, para conversar com os comandantes mesmo, que são militares de verdade, né? Tudo bem, não, então, gente, vai aí. Puta, e os caras demoraram para chegar, aí ele ficou lá, né? Mas, gente boa, sem pressão, entendeu? Ele ficou dando segurança para mim, porque supostamente é um lugar perigoso, e tem terrorista na montanha, a gente estava numa cidade já meio na montanha, assim. Aí chegaram uns caras, mas uns caras fortes, bicho. Tudo cheio de arma, né? Dando risada, me abraçando. Claro, fica aí, acampa aí, não tem problema nenhum, né? Mas é tudo mal entendido e tal, mas é tenso, né? Não é comum isso, a gente... aconteceu uma vez só. Aconteceu uma vez só, em toda a viagem. 2 meses de Turquia. Bom, termina esse. Não, que depois, no Irã, a gente já não via isso, essa ostentação. Mas a gente sabe que as pessoas estavam vigiando a gente. Uhum. Então, tem muita, assim, a gente paisana. De vez em quando eles paravam a gente e perguntavam do nosso passaporte. Aí ele pedia para o Olímpio pedir o meu passaporte. Não pode nem... Eu já fazia de propósito. Nem conversar com a Rafa. Logo no começo eu percebi isso, que tinha esse afastamento maior do que na Turquia, porque realmente no Irã tem leis rígidas de comportamento para homem e para mulher, né? É o Hajib. E aí... Hijab. Isso. E aí eu fui vendo como que era o comportamento e tal, e eu já, assim, eu nem queria, eu via que era a bucha, eu deixava o Olímpio lá, falava, eu não preciso mesmo. Se o cara quiser falar comigo, ele pede pro Olímpio. Para tirar a foto da Rafa, os caras pediram para mim. Posso tirar a foto dela? Mas assim, eu acho que se eu estivesse sozinha, eu não teria problema, né? Talvez o que eu fosse fazer, chegando em qualquer lugar que eu precisasse de coisas, eu ia direto me relacionar com as mulheres, porque é muito mais fácil, que elas já vêm, te abraçam, você tem uma recepção mais calorosa, porque os homens não podem encostar em você. Então, você vai pedir uma coisa para um homem, ele vai ficar todo cheio de dedos, vai ficar todo sem saber o que ele pode, porque vê que você é estrangeira, não sabe se encosta ou não encosta, né? Então, se eu estivesse sozinha lá, eu acho que eu iria ter esse padrão de comportamento de direto falar com as mulheres do lugar, assim, que eu estivesse passando.
Mas era divertido ficar em casal e ver essa relação que eles têm o maior respeito pela mulher do outro, vamos dizer assim, né? Eu era propriedade do Olímpio, né? Pelo que eu vi no documentário, também na websérie, no Irã tinha, eu não vou lembrar o nome, talvez eu fale errado, os caravanserai. Então, os caravanserais são estruturas da época da Rota da Seda, a maior parte, né? E ali são pontos de apoio que desde aquela época serviam os viajantes. Então, muitos não deles... só para fazer a Rota da Seda, mas fazer todos os tipos de rota, né? Muitos deles já estão em ruínas, né? Mas, mesmo assim, eles continuam fornecendo sombra. Eles são projetados para que tenha um horário do dia. Esse aí é um deles, né? Põe esse aí, volta. Aquele que... esse aí. Essa parte é externa, então isso aí fica à disposição de qualquer um que estiver passando, é aberto, você entra aí e fica. Então é comum você passar num lugar desses no meio do dia e ter várias famílias, cada uma num nicho desses aí, descansando. Então, você vê que ele foi feito para que o sol nunca bata nessa região. Uhum. Olha que legal, os caras são os reis do troço. Então o sol não pega nessa região, ele está sempre na sombra isso aí. Aí também são caravanserais no meio do deserto. Esses aí, eles estão longe, eles são abandonados. Né? Que a estrada nova passa mais para cá, antigamente passava lá, né? Ou então tinha água lá, ou coisa parecida. E esses são bem no meio do deserto, e os caras tinham, você viu lá na série, né? Eles desenvolveram várias estruturas para fazer chegar a água até esses lugares e sempre ter água fresca o ano todo. É uma arquitetura incrível, uma engenharia e arquitetura incrível desse lugar que a gente... infelizmente não estuda, né? Para quem gosta de arquitetura bioclimática, da questão de aproveitar que a natureza tem, tirar o melhor proveito da natureza para você viver no lugar, essa região aí, a Pérsia, era fantástico. No Irã, eles ocupam muito mais o espaço público, né? Então, todo lugar que você vai tem gente acampando na praça, fazendo piquenique na praça, fazendo piquenique no parque. Praça das cidades. Então, se você quer acampar dentro da praça, tipo no passeio público de Curitiba, você acampa. Acamparia. Todo lugar, entendeu? Não sei se numa capital, mas todas as cidades pequenas que tem um parque equivalente a, sei lá, qual praça? Praça do Papa ali, vamos dizer. Né? Perto do Tribunal de Justiça lá de Curitiba, por exemplo, que tem aqueles gramados enormes, aquilo ali, e todo mundo ia poder botar a barraca e dormir ali. Uhum. Então, só para você ver, se você quiser gastar com hotel, você gasta. Mas se não quiser... a gente acabou ficando alguém vai... em hotel nessa viagem, porque a gente foi no verão, estava bastante calor. E a gente tá velho, cara. E assim, para nós era barato, né? E assim, quando você fica do lado de fora, você fica acampando... Todo dia você acabava se relacionando com alguém. Uhum. Isso é muito interessante, mas em 4 meses de viagem pode causar um desgaste. E aí a gente quer ter relacionamento de qualidade com as pessoas, né? Eu não quero que um dia chegue a pessoa falar comigo e eu falo, não aguento mais essa pessoa falando. Então, de certa forma, se você quer um dia de descanso, realmente, assim, então a gente ia num hotel que não era muito caro lá, e ficava com o ar-condicionado ligado, tomava banho, porque... Carregava a bateria. Apesar de... É uma região mais ou menos árida, né? Na Turquia tem mais água nos lugares que a gente andou, no Irã tem menos, mas mesmo assim, você não pode tomar banho em público. Mulher menos ainda, né? E aí a gente desenvolveu uma técnica de tomar banho na barraca, que tem lá no nosso canal, mas... assim, para tomar um bom banho, relaxar daquele calor, eventualmente a gente parava em hotéis, né, para dormir. O Guanaco de Bike perguntou se existe algum país naquela região lá que não é aconselhado a pedalar. Tem lugar que, assim, é difícil você conseguir visto. Aí é chato você viajar. Que nem colegas nossos que fizeram a volta ao mundo, passaram lá no Iêmen, aí foram com um cara fazendo segurança o tempo todo. É meio chato isso, né? Eu não gostaria disso, para mim não é muito legal. Ele gostou, né? Achou uma puta aventura. Mas eu não acho que isso é uma coisa legal. Então eu não iria. Lugar que está volto a dizer, lugar que está em guerra mesmo, né? Ou acabou de acontecer guerra, assim, é pesado o clima. As pessoas estão sofridas pela repressão militar, pela repressão do Estado, alguma coisa parecida.
Então, tipo, Síria agora é meio chato de ir para lá. Não sei como é que está o Líbano agora. Tem que estudar e ver como que está a situação no momento. Eu acredito que Irã e Turquia continuam legais. Bom, agora tem pandemia, né, cara? Dá até um nó na garganta ouvir isso, né? Mas Iraque também está difícil. Mas é isso, cara. Não dá para saber, tem que estudar. Eu não saberia Era dizer. Afeganistão que o Roberto falou que não dava para. Afeganistão tá ruim também. Afeganistão tá bem ruim, essa região. Principalmente nessa parte sul. Tem partes do Afeganistão que dá para você ir. Então, se você for de avião, aí você andar lá, talvez. Mas essa parte, para passar do Irã até a Índia, você teria que passar no Afeganistão. Tá difícil. Então, e aquele que tem que ir 6 dias só para atravessar o Turcomenistão? Turcomenistão. Mas Também aí a gente região. não sabe. Né? A gente não sabe. Mas tem isso, né? Você tem países que têm restrição, né? Aí é menos legal de fazer de bicicleta, né? Você fica muito restrito. A Araceli Medeiros pergunta qual mapa vocês utilizaram durante a viagem. E o Gerson Soto, ele assistiu falou que ele percebeu que vocês mergulharam muito na vida e cultura do Irã e Turquia. Ele queria saber quais as diferenças que vocês sentiram, as semelhanças que vocês sentiram entre o Brasil e os Turquia. Então, o mapa que a gente usou do Irã foi um que o Roberto deu pra gente, que é um mapa alemão, né? Acho que é alemão. E na Turquia, eu acho que eu peguei algumas rotas. Ganhou um dele. Verdade, a gente ganhou um do pai da Fátima, que a gente ia comprar lá. Daí a gente ganhou esse do pai da Fátima. E assim, a gente sempre dava uma olhada nas rotas no Google, principalmente na Turquia. Porque várias vezes a gente não compra chip de internet, a gente não fica conectado quando a gente está viajando. Mas quando a gente parava numa hospedagem, aí eu dava uma olhadinha no Google, assim, os próximos roteiros. E na Turquia, acho que até por ser tudo asfaltado, tem muita rota, tem bastante coisa. No Irã, não. No Irã não tem nem... O Street View não funciona, não existe no Irã. Proibido. Então, assim, a gente foi bem com o mapa e vai perguntando esse mapa aí do Roberto, dava uma olhada um pouco em foto de satélite quando a gente parava em hospedagem, mas era basicamente esse mapa aí do Roberto. Agora, a pergunta mais legal aí que eu acho, né? Essa correlação entre o Brasil e o Irã, né? E a Turquia. Eu acho que eu sempre vinha falando que o Brasil é o melhor povo do mundo, que é um povo carinhoso. Quando a gente chega, principalmente no Irã, a gente se surpreende muito. A gente acabou achando que o Irã, é mais acolhedor que o brasileiro. Aí agora, quando a gente foi lá para a região, isso aí. Isso que é carinho, né? Carinho, né? E isso com homem pode, você não pode beijar a mulher. Isso aí é no Irã. Homem com homem pode, mulher que não pode, né? Eu vivia levando um beijão de cara barbudo lá, vira e mexe, eu levava. Mas aí o que acontece? Quando a gente foi pesquisar o espinhaço, a gente se surpreendeu com o brasileiro novamente, entendeu? Porque a gente foi para uma região em que tem menos capitalismo, tem menos esse frenesi da produtividade, da ganância. As pessoas têm um tempo na cabeça diferente, né? Elas te dão atenção, elas gostam de conversar. E aí que tá. Volto a dizer que o negócio que ele falou lá no começo. O brasileiro, ele é carinhoso. Além dele ser hospitaleiro, ele é carinhoso, ele toca em você. Você vai para lugar nenhum do mundo, o cara toca em você, não pode tocar. Abraçar, assim, logo, sem te conhecer, né? Você vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, o metrô tá tupido de gente, ninguém se encosta. Porque não pode se encostar, é negócio... Esse negócio de... Até o Karnal fez essa piada, falou, esse distanciamento social de 2 metros, o suíço tá achando que tá invadindo a privacidade dele em 2 metros, tem que ficar uns 5, né? Isso foi Karnal, a piada do Karnal, não é minha, meu. Eu particularmente tinha alguns conceitos com relação aos muçulmanos, né? Eu tenho uma família bastante católica, assim, e nunca imaginei, eu nunca fiz essa associação, né, de uma cultura com a religião católica, porque as que eu conheci, né, budista, taoísta, até judeu,
eu não notei um comportamento similar à cultura que a gente tem aqui no Brasil, inclusive por ser cristão e por ser católico, né? Assim, basicamente, hoje já é um pouco diferente, mas eu cresci nesse Brasil que era mais maioria católica, né? E aí, quando cheguei na Turquia, eu me senti quase que em casa, assim, porque eu percebi o comportamento das pessoas muito similar com o que eu tenho como base de cultura, assim, da minha família, das pessoas com quem eu convivi. Então, esse próprio Faruk com a Fátima, então a gente foi na casa deles, a forma que eles estavam em família ali, a forma que ele é um advogado, né? Depois também na casa do Reza, parecia que eu estava com pessoas que faziam parte da minha cultura de alguma forma. Então eu senti muito essa similaridade apesar de não ter essa questão de se tocar e tudo mais, com o comportamento mesmo nosso, assim como sociedade. Eu acho que tem bastante similaridade. E daí eu já gostaria que vocês comentassem sobre a temperatura máxima, né, que vocês pegaram já no final, quase no final da viagem ali, atravessaram o deserto no Irã, e aí pegaram uma temperatura extrema. Não sei se o Marco Brandão ele estava aí brincando. Marcos, fica esperto na temperatura máxima aí que eles pegaram. O fato é o seguinte, você tem que escolher o que você quer lá, porque lá é temperado continental. Então quando é frio pra caramba, quando é calor pra caramba. E então a gente fez uma aposta grande no calor pra caramba. Mesmo porque era o tempo que a gente tinha naquela janela de tempo. Então você vê que a nossa bagagem é muito pequena, super reduzida. A gente só tem uma forja atrás. O resto é tudo para carregar água. Então a gente pegou essa janela de calor. Quando a gente voltou para a Turquia, já estava nevando. Mas se continuar, vai para menos 10. Se continuar para essa região. E ali qualquer subidinha que você faz, já esfria pra caramba, mas muito rápido. E ali é tudo subida e descida. Ali região do Lago Van. Do Lago Van. E tem um platô no meio da Turquia, né? E ali vai ser tudo bastante neve. Só se você for pelo litoral, que é cheio de sobe e desce, que é nem o Brasil, mais ou menos. Assim, o litoral sul, né? Que é cheio de sobe e desce, assim. Íngreme, né? Então, a gente fez toda uma aposta nisso. A máxima deu mais de 50, Rafa. Vamos ver, vou pegar minha cola. Tem uma cola 54 aqui. graus. 54 graus. Mas foi no começo da viagem, ali na cidade do Faruk, daqui em Esparta, na Turquia. Que deu uma descida, assim. E a máxima foi... A mínima foi 1 grau negativo no Irã. A máxima 54 positivo. Acabou que a gente estava levando só o saco de dormir para -2, que já está meio sem pena, então não deve estar dando bem isso aí. E uma blusa que a gente tinha, E uma blusa, né? E assim... mas o calor era insuportável, né? Você praticamente andava só de manhã, você tinha que começar de madrugada. Não com lanterna, porque eu também não gosto. Então estava saindo o sol, já estava saindo já. Via o sol nascer na estrada, para poder aproveitar. Aí no meio do dia parava, né, comia, parava numa mesquita, descansava, eventualmente já tomava banho, já pegava água e andava mais 1 hora, 2, até o sol se pôr assim. E para você achar um lugar, não é evidente isso, tá? Agora, vou responder uma coisa antes que você pergunte, antes que se passe o tempo, cara. O deserto que a gente teve, tem 2 desertos principais lá. Esse, Irã, né? Lá no Irã. Porque a Turquia não vai ter, tá? Então, foi interessante, a gente atravessou ele no meio, mas mais interessante seria se a gente... Bom, a gente gosta de deserto, né? Podia ficar um tempão andando lá, né? Mas, a rigor, o meio dele não foi tão bonito quanto a periferia dele. De vez em quando pegar a cidade é uma coisa melhor do que ficar lá no meio dele. Ele não é um deserto tão interessante quanto eu imaginava, tá? Eu gosto de deserto, vi vários, mas tem uns que são meio entediantes assim. Esse foi quase isso, se bem que eu gosto e estava sedento por isso. Agora tem um outro deserto, como é que você vai lembrar? O Dasht Kavir Dasht e Kavir, o outro... Dasht não sei das quantas, não vou lembrar agora, tá? Esse está mais perto da fronteira com com o Paquistão. É o outro que a gente não foi. Que a gente não foi. Então eu não lembro o nome. Tudo bem. Mas já uma dica para você, né, cara? Eu sei que você vai querer isso aí. O outro me parece que tem mais coisas interessantes, tá? E assim, também ele não é um deserto tão deserto, assim, no sentido que, claro, passa de vez em quando o carro,
passa até bastante. Nem precisou de tanto reservatório de água, né, Rafa? A gente guardou a água, acabou que conseguia água com uma certa frequência, assim, sem essa problemas. foto que você tem aí, se fosse para eu escolher um lugar que eu quisesse falar assim, você quer ir para lá, vai para Irã agora. Claro que eu ia querer ver meus amigos, né, que não é nesse lugar aí, mas sem ser ver meus amigos, era nesse lugar aí, porque a gente dormiu e tem a outra foto também com a barraca, a gente dormiu do lado de um pé de tâmara. Nossa. Nessa região aí, você comia tâmara no pé. Essa aí, ó, mesmo. Olha que chique. Isso foi chique demais, cara. É toda uma cidade feita de barro, assim. Metade abandonada que você podia andar lá no meio, outra metade ainda, né, vive gente e tal. Então, essas coisas do deserto realmente eram interessantes. Mas era muito, assim, fugaz, né? Porque você passava um dia aí, dormia, e no outro dia você já chegava em um outro lugar. Então, foram 3 dias, né? Não foi tanto, assim, não foi dias e dias e dias, assim. Mas claro que vale a pena, né, velho? Pra quem gosta, que nem a gente, né? Claro que vale a pena. Vocês faziam para se comunicar com o Brasil, se tem Wi-Fi, vocês comentaram um pouquinho disso também, né? Isso. Só por Wi-Fi. Tem algumas restrições dentro do Irã. Uhum. Não tem Facebook, não tem várias... YouTube eles não conseguem assistir. YouTube. Só com tem que pôr uns aplicativos meio pirateado lá. Que vai pra China, depois volta e pega. Sabe? Acesso. Mas a gente mesmo só usou Wi-Fi quando estava em alguma hospedagem. Falar pra galera aí que eu comecei no cicloturismo primeiro por causa desse cara que tá ali embaixo, o João Saboia, que é nosso Capitão Nascimento. Pra quem já leu o livro do Nelson Neto, ó, tchiclim, fazer um jabá pro Nelson aí. E logo depois, um dia eu fui acho que a gente pedalou até a Lapa, na casa da mãe do João, nem sei se podia falar isso, mas já falei. E aí a mãe dele tava lendo o livro da Volta ao Mundo. E aí eu fiquei curioso e comprei o livro. E eu lembro que terminei o livro voltando, sei lá, umas 2 semanas depois, voltando de ônibus, eu tava voltando do serviço. Quando eu terminei o livro, arrepiou, assim. E a gente já pedalava, já fazia um pouco de cicloturismo, mas daí o bichinho picou mais ainda, né? E desde então eu sou fã assumido de vocês, do Olinto, depois da Rafa, tudo. Então, obrigado por tudo, obrigado por ter aceitado a live, obrigado por tudo, né? Por tudo que vocês fazem no cicloturismo. Valeu. A gente agradece também, cara, porque faz tempo que a gente queria conversar por mais tempo que nem agora, e espero que seja só o primeiro de outras conversas, né? O Saboia a gente já se abraçou muito nessa vida, né, cara? Ainda bem, né? Porque agora eu não sei quando que vai poder ser a próxima vez, né? E assim, ele é um ícone, assim, né? Porque a gente sempre fala dele, vira e mexe, fala dele, né? Quando o cara reclama, eu falo, ei, quando o cara fala que tá indo muito rápido, eu falo dele. É um sarro, porque ele é um... Aí que tá, só pegando esse gancho, né? Sei que a gente já tá no tempo apertado aí, mas é interessante que o cicloturismo, ele tem... Cada um encontra a sua forma, que mais gosta, que mais preenche o seu desejo por viajar, por conhecer as coisas, né? E às vezes a gente vê pessoas entrando em atrito, não, porque fazer cicloturismo desse jeito é cicloturismo, fazer de assado é cicloturismo. E assim, poxa, tem tantas... É tão legal ter a pluralidade no mundo, né? Ter coisas, cada um fazer da forma que mais achar legal. E o João, a gente, nós gostamos de viajar bem devagar. E o Saboia, ele gosta de viajar bem rápido. Só que como ele coloca essa forma de viajar dele, é tão tranquila, você tá vendo que ele tá fazendo o que ele gosta. Não é para ser mais rápido que ninguém, não é para chegar primeiro em lugar nenhum. Então a gente gosta de usar esse exemplo dele. Por isso que ele fala sempre. Para os caras querem falar, não, mas eu quero fazer em 2 dias. Cara, você gosta de fazer em 2 dias uma coisa que a gente faz em 10? Seja feliz. Agora, se você quer ser o primeiro, quer ser o maior, quer ser o mais, aí a gente pode conversar os seus motivos, né? Para mim, obrigado pelas palavras aí, foi uma honra falar, sempre é uma honra falar com vocês, escutar uma coisa dessa tão, nossa, fico até envergonhado. Mas aproveitando assim que a gente tá falando, o Aramis falou ali, né, quando que ele ficou sabendo do Olinto, né, no caso, né, que tinha feito a viagem na Volta ao Mundo e tal. Eu, há muitos anos atrás, também já tinha ouvido falar, assim, mas só que, o brasileiro que deu a Volta ao Mundo de bicicleta. Anos depois, acabei conhecendo. E na época que nós estávamos planejando a viagem do Atlântico ao Pacífico, a gente mandou um e-mail, na época, que a gente não tinha muita informação da parte do Passo de Rama,
toda aquela questão da cordilheira ali. E na época a gente mandou e-mail, eu lembro que foi para um colega nosso, mandou para o Valdo, ele deu uma analisada no roteiro lá, deu umas sugestões lá, o que ele achava, e eu mandei um e-mail para o Olinto, e na época, como a gente não tinha tanta informação, e como que o nosso corpo ia reagir lá na cordilheira e tudo mais, muitos falavam pra gente, você vai levar 4 dias para subir aquilo lá, que é muito pesado, não sei o quê, tem que mudar a rota de vocês. E eu achei muito legal, assim, a resposta do Linto, que principalmente, assim, pelo fato de a gente fazer uma atividade um pouquinho, viagem de bicicleta, mas de uma forma um pouquinho diferente, mas da rota que eu tinha passado, ele falou, não, foi mais ou menos isso o tempo que eu levei também, e manda ver, foi uma resposta bem otimista, assim, eu poderia falar assim, não, mas vocês tem que viajar diferente, e não, cada um respeitando, assim, o estilo da viagem de cada um, isso que é muito bacana, assim, dessa comunidade, assim, né, de cicloviajantes, ou cicloturistas, ou randonês, que a gente acaba englobando meio que tudo, assim, no nosso aqui, né, esse grupinho, assim, do ciclismo, né, e é muito, muito legal ter essa troca, assim, entre todos nós.